Oi, pessoal, vou dar uma resumida para vocês na geometria, tá? Eu preparei um esquema e eu vou mostrar para vocês resumidamente como que se divide a geometria, tá? Então, nós temos a geometria espacial, que é aquela que tem 3 dimensões, ela fica solta no espaço. Então, ela tem uma altura, uma largura e um comprimento, ela fica solta no espaço, né? Com as 3 dimensões. E a geometria plana, que tem só 2 dimensões, ela é como se ela tivesse pregada na folha, na parede, né? Ela só tem 2 dimensões, a altura dela e o comprimento, tá? Então, nas 3 dimensões, ela fica rodando no espaço. Tem, né? Aqui são as dimensões, ó, altura, largura e comprimento, tá? Ela fica solta no espaço. E a plana, ela tá presa a um plano, tá? A geometria espacial também, ela é dividida em duas partes. Os poliedros, que são aqueles formados por polígonos, as faces de poliedro são formadas por polígonos, retângulo, quadrado, hexágono, né, pentágono. Eles têm a face deles, é formada por um polígono, então ele só tem linhas retas, ele não tem cruzamentos e ele é fechado, tá? E também os corpos que rolam. Esse sim tem uma face que é circular e faz com que ele role, né? Nós vamos ver depois os tipos certinho, né? E tem a geometria plana, que é formada pelos polígonos. Os polígonos são aqueles que só tem linhas retas, sem cruzamento e fechado. Então, se eu falar pra você assim, ó, que isso aqui é um polígono? É um polígono, né? Olha, ele só tem linha reta, ele não cruza, ele não tem face nenhuma, ele é fechadinho, não tem face nenhuma que cruza, então ele é um polígono, tá bom? Agora, se eu falasse isso aqui, ó, pra você, ó, como se fosse uma janelinha, ó, ele tem uma face, um lado dele, ó, ele é circular, então ele não é um polígono, tá? Ou esse aqui, ó, o lacinho, ele tem um cruzamento aqui, também não pode, também não é um polígono. E por exemplo, se eu fizer esse aqui, ele não tá fechado, ele só tem linha reta, não tem cruzamento, mas ele tá aberto aqui, ó. Então, deixa eu mostrar aqui. Ele tá aberto aqui, então não é um polígono, tá? O polígono tem que ter só lados retos, sem cruzamento e ser fechado, tá bom? Então, esse aí é o polígono, tá? Agora, nós vamos ver que tipos são os poliedros. Os poliedros eu tenho os dois tipos, né? A pirâmide, que ela tem uma base, aqui tá a base, e o outro lado dela é um vértice. Vamos lembrar lá das pirâmides do Egito, né? E tem o prisma, que é uma base, outra base. As bases iguais, elas são as faces opostas, né? Então, é como se fosse uma caixa. Vamos pensar em caixas, né? E os corpos que rolam são aqueles que tem uma das faces é um círculo, ó. O cilindro tem 2 faces, que é o círculo, né? O cone, que tem uma face que é o círculo, um círculo e um vértice. Não posso confundir, então, o cone com a pirâmide, porque a pirâmide, ela tem a base dela, é um polígono, tá? E do cone, não, é um círculo. E o cilindro também, ó, ele tem base, mas só que ele tem, a base dele é um círculo, não pode ser um poliedro, então, né? E a esfera, que é todo círculo, né? Como se fosse uma bola, tá bom? Então, esses aí são os corpos que rolam. Aí, eu vou ter, depois, os polígonos, gente. Olha, os polígonos, eles tem bastante polígono que é muito famoso, né? Então, eu vou ter aqui, ó, o polígono de 3 lados, que são os triângulos, né? Os triângulos têm 3 lados. O triângulo, ele pode ser escaleno, isósceles, equilátero, dependendo do tamanho do lado dele, né? Equilátero tem os 3 lados iguais. Ele pode ser triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto, triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo, dependendo do ângulo dele, mas ele é 3 lados, tá bom? Os polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros, que nós vamos ver os quadriláteros especiais aqui depois, tem 4 lados. Os pentágonos, que são de 5 lados, esse aqui é um pentágono especial, né? E os hexágonos,
que tem 6 lados, olha aqui, ó, o hexágono tem 6 lados e ele é também um polígono especial. Dentro dos quadriláteros, então vamos ver aqui, olha, tem os quadriláteros, dentro dos quadriláteros eu vou ter o grupo dos paralelogramos e o grupo dos trapézios. O grupo dos paralelogramos, olha, eles têm os lados paralelos 2 a 2. Esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse, tá? Então, são os paralelogramos. E os trapézios, que ele tem esses par de lados paralelos e esses dois aqui não. Eles, se eu encompridar a linha aqui, ó, ele vai se encontrar uma hora. Então, ele é como se fosse um triângulo cortado, né? Que forma mais um lado aqui. Então, esse lado é paralelo com esse e esses dois não. Então, o paralelogramo tem os lados paralelos 2 a 2 e o trapézio tem só um par de lados paralelos. Dentro dos paralelogramos, eu vou ter uma família especial aqui, ó. Então, essa família dos paralelogramos, tá? Eu vou ter o retângulo, que tem os lados paralelos, 2 a 2, igual o paralelogramo, só que ele é especial porque ele tem 4 ângulos retos. O paralelogramo, ó, tem um ângulo agudo e ângulos obtusos, tá? 4 ângulos retos, 4 cantinhos. E eu tenho o losango, que também tem lados paralelos 2 a 2, mas tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, tá? Então, o losango, ele tem lados iguais, que o paralelogramo não precisa ter. Então, ele é da família do paralelogramo, mas ele é especial, porque tem os lados iguais. E ângulos igual do paralelogramo, 2 agudos e 2 obtusos. Então, e o retângulo com o losango tem, como vamos falar que o quadrado é o filhinho do losango e do retângulo. Ele puxou o pai nos 4 ângulos retos, ele tem 4 ângulos retos aqui, ó, né? São 4 ângulos e ele tem 4 lados iguais, tá bom? Então, ele tem, puxou da mamãe os 4 lados iguais e puxou do papai lá os 4 ângulos retos. Então, ele é o mais especial de todos os quadriláteros, né? Então, ele tem mais especificidades, 4 lados iguais e 4 ângulos retos, tá bom? Um abraço!